Bom dia para todos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui juntos, né? Nesta terça-feira, não é isto? Para junto a gente falar um pouco, estudarmos um pouco junto aí do que está na verdadeira Escritura. Eu gostaria dessa manhã de falar para as senhoras e os senhores em Hebreus, capítulo 12, não é isso? Que diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu gostaria desta manhã de falar quem são estas testemunhas, não é isso? Esta nuvem de testemunhas que aos Hebreus está falando. Senhoras e senhores, nem tudo que ouvimos de fato é como ouvimos. Precisamos recorrer à fonte. Aleluia. E a fonte é a Bíblia Sagrada. Senhoras e senhores, as nuvens de testemunhas se referem aos ímpios, como os muitos dizem por aí, ou aos mártires que viveram pela fé, que testemunharam a fé. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Muitos usam esse texto, enfatizam a necessidade de vigilância na forma do crente se comportar, pois alegam que há uma grande nuvem de testemunhas nos observando. Vale salientar, senhoras e senhores, que tal conselho é penitente, pois o crente deve realmente se comportar bem, mesmo quando não está sendo observado, correto? O erro, senhoras e senhores, consiste em afirmar que as testemunhas de Hebreus capítulo 12, versículo 1, pela qual estamos rodeados, são as pessoas que estão vendo e analisando o nosso comportamento. Como muitos dizem que é o amigos, né? Vizinhos ou familiares, até mesmo alguns dizem que são ímpios. Pois a grande nuvem, senhoras e senhores, de testemunhas, referida na Epístola aos Hebreus, é formada por pessoas que nem vivem mais. Como assim, presbítero Marcelo Braz? Estas grande nuvem de testemunhas, senhoras e senhores, é composta pelas pessoas descritas no capítulo 11 de Hebreus, e começa a partir do versículo 1 ao versículo 40, que na sua fidelidade nos encorajam. Eles, na sua fidelidade, esses heróis, nos encorajam, senhoras e senhores. Não lutamos sozinhos e não somos os primeiros a lutar com os problemas que enfrentamos. Os heróis da fé e outros correram a corrida e venceram, e seus testemunhos nos impulsionam a também correr e vencer, senhoras e senhores. Que esperança inspiradora nós temos destes homens, destas mulheres,
desses heróis. Então, esta nuvem de testemunha de Hebreus, cujo testemunho de vida nos serve como exemplo de fé, obediência, perseverança, aleluia, paciência, né? Humildade, fidelidade a Deus, etc. E que forma a grande nuvem, de testemunhas, pela qual nós encontramos rodeados a obediência, igreja, a perseverança, a paciência, a humildade, a fidelidade a Deus, é que nos forma, aleluia. E essa nuvem de testemunha, aleluia, ela nos encoraja, aleluia, porque Hebreus está falando aqui dos heróis da fé. Esses heróis da fé é o que forma a grande nuvem de testemunha pela qual nós encontramos rodeados. Se você for ler aqui, como diz a você o capítulo 11 de Hebreus, nós temos que entender, no começo de Hebreus capítulo 12, diz assim, portanto, é uma conclusão do que foi dito antes. Então, nós temos que ler o capítulo antes de Hebreus, capítulo 12. E eu vou ler aqui alguns versículos do capítulo 11 de Hebreus. Se você for ver aqui, o versículo 29, pela fé passaram o mar vermelho, não é isso? O versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó. Aí você vai lendo, o 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, não é isso? Aí você vai vendo o versículo 32. E que mais direi? Fartar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, as quais pela fé venceram reinos. Se você for mais aqui adiante, vai ver aqui o 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora entra, portanto, nós, eu e você. Olha aqui o que o Escritor está dizendo. Também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, lá, olha, os heróis, aleluia, nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e encorajarmos com paciência a carreira que nos está proposta. A parte A do versículo 2 do capítulo 12 aos Hebreus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, senhoras e senhores, essas nuvens de testemunhas não são os amigos, vizinhos ou familiares, até mesmo ímpios que muitos dizem por aí, que está ao nosso redor nos vigiando, não. São os heróis da fé. Nós somos atletas, senhoras e senhores, como eles foram. Não é isso? Nós somos atletas que estamos sendo vistos pelas testemunhas, aleluia. E vamos dar testemunho também de fidelidade, de coragem, de força, de paciência, de honestidade. Ser fiel ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então, nós temos que entender
a Bíblia, ela foi escrita para os hebreus. Ela tem algumas lacunas que nós não entendemos. Eu vou entrar agora nesse detalhe porque é outro assunto. Sobre o histórico, sobre a geografia, não é isso? Ela tem algumas, não é isso, dificuldades que a gente não conseguimos entender, mas se nós estudarmos, nós vamos ver a verdade das Escrituras. E interessante, isso é muito importante. A língua portuguesa, ela é muito próxima, ela é mais próxima do original. Ela nos ajuda muito a entender, ela aproxima muito do original. Então, aqui não contém a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Então estude, dedique e aprenda. Aleluia. E vamos ensinar e falar a verdade, o que está escrito. Muitas vezes falamos porque não temos conhecimento. A Deus não leva em conta. Mas se nós temos conhecimento e não passamos para os que não têm, aí estamos falhando. E não podemos falar. Temos que buscar a verdade, pregar a verdade. Pregar o que está escrito. Então, a nuvem de testemunha de Hebreus são os heróis da fé. Aleluia. São eles que está falando aqui aos Hebreus capítulo 12. Agora, nós temos pessoas que ficam aos nossos redores, aqui, nos vigiando. Mas independente deles, nós temos que ser honestos, fiéis e verdadeiros. Ser um crente convertido, um crente salvo em Jesus. E muitas vezes, olha para cá, observe isso aqui. O nosso testemunho salva a pessoa do que palavras. Muitas vezes o testemunho fala mais do que palavras. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 1, as testemunhas, as nuvens de testemunhos são os heróis da fé. E siga o exemplo deles. Seja obediente, fiel, tenha fidelidade, seja honesto, seja forte, tenha paciência, corajoso. E sirva ao Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, chamado Jesus de Nazaré, o todo-poderoso soberano Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Paro por aqui, porque senão fica muito longo esse pequeno estudo. E que Deus te abençoe. Ore por mim, continue como estou continuando por você. Jesus, Ele te ama. Ele nunca vai te abandonar, porque Ele te ama. Uma paz para todos, um beijo no coração. Jesus, Ele te ama. Tchau!